Olá, igreja, tudo bem com você? Eu sou a Neila Souza, para quem não me conhece. Eu sou professora de dança cristã, eu sou coreógrafa e ministra de dança. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês por estarem me acompanhando nos vídeos que estou colocando, tanto no Instagram, neila.souza76, quanto no YouTube, Neila Souza, professora de dança, sobre a minha história. Estou contando para vocês como eu entendi esse propósito de Deus em servir a Deus, servir a igreja por meio da dança, como eu compreendi o chamado de Deus de caminhar com Cristo, abrir mão de mim mesmo para poder me parecer mais com Ele através do relacionamento. Eu compartilhei com vocês sobre a importância de todo aquele que serve a Deus, servindo a igreja, precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus, lendo a palavra, jejum, oração. A oração, ela muda a gente. Ela muda a minha maneira de pensar, ela muda a minha maneira de agir e de ser. Eu também estou falando para vocês sobre a importância da capacitação. No nosso caso, para todo aquele que dança, é a capacitação física. Mas para todo aquele que serve a Deus, servindo a igreja, em alguma área, existe uma capacitação específica para fazer. Tanto aquele que serve numa sala de crianças ou num culto de crianças, quanto aquele que está servindo lá no estacionamento. Precisa de uma capacitação, precisa de uma orientação, precisa de alguém que esteja te instruindo, sim ou não? Falei sobre a importância do discipulado para todo artista, seja ele profissional, seja ele não profissional. O que eu quero dizer com profissional ou não profissional? Nem todo mundo que serve a Deus, servindo a igreja por meio da dança, é profissional na área da dança. De fato, não. São poucos. Na maioria dos casos, Deus chamou e convidou pessoas que nunca tiveram sequer um contato com a dança. Então, elas estão experimentando pela primeira vez o contato com a dança no grupo de dança. Da mesma forma, acontece com outras pessoas. Só que elas vão sendo orientadas a fazerem aula para desenvolver essa habilidade. E é algo que eu sempre falo aqui para os meus alunos. A habilidade é desenvolvida, mas depende de muita perseverança, depende de uma confiança em Deus, de saber que Ele está à frente de todas as coisas. Já compartilhei com vocês de pessoas que foram direcionadas a servir a Deus, servindo a igreja por meio da dança, com mais de 20 anos e que nunca tinham desenvolvido nenhuma aula de dança. E elas começaram a dançar junto com adolescentes e ali desenvolver o aprendizado e ali crescer e entender e entregar aquele momento como a adoração, porque eu sei que é difícil. Eu comecei muito cedo, mas tem muitas pessoas que começam com 25, 30 anos ou já mãe. Não é todo mundo que começa, criança ou adolescente, não é mesmo? Então, existe todo um processo que eu e você precisamos respeitar. O processo no meu corpo, na minha mente, de compreender e entender como isso acontece. E o processo de quem está dirigindo ou de quem está montando a coreografia também precisa ter com relação a essas pessoas que estão iniciando. Por isso que eu estou falando com vocês, compartilhando e trocando experiências de como foi comigo. Esse espaço de dança que vocês estão vendo, até eu vou passar para vocês aqui um pouquinho, é um espaço que nós temos aqui na Associação Crescer da nossa comunidade, a Igreja dos Filhos. É um espaço todo preparado para todos aqueles que entendem o seu propósito em servir a Deus, servir a igreja por meio da dança. Esse espaço aqui nós trabalhamos tanto as aulas técnicas de jazz, balé clássico, dança contemporânea, moderna, técnicas de improvisação, condicionamento físico, como também nós trabalhamos estudos sobre a dança, como eu aplico o evangelho na dança, como eu entendo esse universo de usar o meu instrumento, que no caso é o corpo, para propagar a graça, o evangelho, a palavra de Deus para as pessoas. É aqui dentro, nesse local. É aqui que a Companhia Creare, para quem já ouviu falar ou tem nos acompanhado também lá no Instagram, Cia Creare, ou no YouTube Cia Creare, as nossas coreografias, os nossos vídeos, onde nós passamos um pouquinho de como foi que nós entendemos a missão, visão da nossa companhia,
como que a companhia trabalha, como ela oferece seus serviços, como ela serve a igreja, não apenas local, mas a igreja, o corpo de Cristo. Então vale muito a pena você procurar essas informações lá na companhia, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque a companhia de dança Cia Creare, ela trabalha aqui, ela desenvolve aqui. Tanto a capacitação física e espiritual, quanto o estudo. Porque nós entendemos que para que eu possa falar daquilo que eu estou vivendo, eu preciso buscar o conhecimento. Não é verdade? Então vale muito a pena você entender a importância de fazer uma atividade física. Eu sei que o nosso maior inimigo não são as pessoas, não é o Satanás, mas é nós mesmos. Esse é o nosso maior inimigo, somos nós. Por quê? Porque muitos chegam a fazer aula até dizendo que Deus falou, que o anjo veio e trouxe toda uma revelação, teve um sonho. Começa super empolgado, empolgada, mas no decorrer da caminhada se esfria. O que aconteceu com essa pessoa? Eu costumo dizer que a pessoa perdeu o foco, ela se distraiu com alguma coisa. Para que possa deixar de amar tanto aquilo que dizia amar e deixar de fazer aquilo que dizia e que entendia ser propósito de Deus na sua vida. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu estou servindo a Deus por meio da dança. E são 20 anos que eu tenho dado aula e ministrado e acompanhado pessoas. E essas pessoas acabam tendo as mesmas dificuldades na sua vida. Eu sei que nós vamos passar por muitas situações ao longo da nossa vida, porque nós estamos aí nesse mundo e vamos ter que enfrentar dificuldades, desafios, mas todos eles servem para o nosso crescimento, amém? E quando nós estamos servindo na igreja, por qualquer área que você esteja nesse momento servindo, seja na sala de crianças, seja como obreiro, seja como recepcionista, seja com dança, seja com música, seja com a palavra, seja na mídia, no som, você precisa entender que enquanto eu estou passando por situações difíceis, é aí que eu preciso continuar servindo, porque nesse momento o Senhor vai trabalhar na minha vida, no meu coração. Você pode notar que quando eu estou passando por algum problema, Deus coloca pessoas na minha vida que estão passando pelos mesmos problemas e que inclusive vêm buscar orientação. E aí você para pensar, puxa, eu estou passando pela mesma situação que a minha irmã, que o meu irmão, como é que eu vou direcioná-los? E na medida que você ora, busca a direção e transfere esse conhecimento para a pessoa, você vê o próprio Deus trabalhando na sua vida. As próprias palavras que você declara é aquilo que você precisava ouvir. Então é muito gratificante permanecer servindo, porque é ali que nós somos tratados, é ali que nós somos moldados, é ali que nós somos curados. Quantas vezes na minha vida eu servi a Deus servindo por meio da dança, frustrada, cansada, com N conflitos dentro de mim, com a minha alma fragilizada, mas eu sabia que o melhor lugar que eu precisava, que eu poderia estar e que eu precisava estar era ali, com Deus. Porque naquele momento em que eu estava gritando, orando e adorando a Deus, mesmo sem palavras, eu sabia que Ele estava recebendo aquele momento. Então, igreja, corpo que dança, você é um adorador acima de tudo. E você adora a Deus com todo o seu ser, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma. E não é pecado adorar a Deus com a sua alma. Você precisa buscar compreender e entender como você pensa, como você age, para que tudo tenha equilíbrio. Porque o excesso e a falta pode causar um rombo dentro do nosso coração. Sim ou não? O excesso de cuidado causa um rombo no coração das pessoas. E a falta dele também causa um rombo. Então nós precisamos buscar sempre o equilíbrio. No momento que você entendeu que a dança é o propósito de Deus para a tua vida naquela estação, naquele tempo, você vai procurar
a capacitação porque você sabe que você vai oferecer o melhor para as pessoas. Independente da sua condição física. Isso é importante eu entender, independente da sua condição física. Nós não estamos aqui para alcançarmos uma performance técnica, nós estamos aqui para entendermos como o nosso corpo funciona e como ele entende a movimentação e como ele pode desenvolver. Nós não estamos aqui para se tornar bailarinos e bailarinas vizinhos. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Em qualquer lugar que você for buscar a capacitação, seja como ministro de dança, de música, de teatro, seja como obreiro, recepcionista, enfim, qualquer lugar, você vai buscar aquela capacitação não para que você se torne nossa, que profissional, mas para que você possa oferecer o melhor na comunidade que você serve. Porque afinal de contas, quem disse que só aquilo que é feito lá fora deve ser feito com excelência? Quando eu falo lá fora, fora da igreja. Dentro da igreja é muito mais, porque o Deus que criou todas as coisas lhe deu a graça comum e lhe deu a habilidade para desenvolver aquilo. E ele também espera que nós façamos com excelência. Então a nossa oração é: Deus, aonde você quer que eu chegue e como é que eu devo chegar até lá? Me capacita, me prepara, coloca as melhores pessoas do meu lado para me discipular, para me orientar, para me ensinar aquilo que eu preciso, para trabalhar no meu coração e na minha mente, porque nós temos crenças limitantes e comportamentos sabotadores que nos impedem de continuar com o propósito de Deus na nossa vida por frustrações ou por N situações. Mas eu preciso buscar no Senhor a cura, o perdão, a libertação de tudo isso. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar justamente sobre esses comportamentos sabotadores, essas crenças limitantes que muitas vezes nos impedem de permanecer e continuar servindo a igreja por meio do propósito que Deus nos deu. Não perca o próximo vídeo. E, gente, quero deixar aqui uma frase para você refletir durante toda a semana, que é: gratidão é tudo que você e eu precisamos para dar valor ao que já possuímos. Não olhe para a grama do vizinho, mas olhe para a sua vida e veja e reconheça tudo aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Não olhe para aquilo que você ainda não conquistou, para aquilo que ainda não aconteceu, mas continue focando, não se distraia e foque naquilo que Deus está fazendo. Seja grato sempre e veja cada dia mais o mover e o agir de Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe. E até a próxima. Abraço!